entender o que é que a gente vai esperar, né, do nosso bebezinho, nosso futuro bebê, quando é que a gente vai, o que é que a gente vai esperar para as outras fases, né? Porque a gente sempre escuta, a gente só escuta aquele outro, né? Você não vai dormir agora não, né? Aproveita para dormir agora, que nunca mais você vai dormir. Mas essa não é a verdade, né, gente? A Gabriele tem um bebezinho de 8 dias e só quer dormir no colo. Gabriele, essa fase, é isso mesmo, sabe? Muito apego. Vocês sabiam que até os 3 meses a gente tem o que chamamos de esterogestação, mas nós temos algo muito importante nessa fase até os 3 meses. Eu quero que você fique aqui comigo, porque todo mundo fala assim, né? Agora não é o momento, é muito colo. Mas e aí, quando? Quando que eu vou começar a educar esse sono? Meninas que estão entrando, eu estou conversando com vocês através do chat, então, se quiser, pode deixar a câmera, né, desligada, o microfone também. E aí, qualquer dúvida, pode falando aqui no chat que eu estou acompanhando vocês, tá bom? E obrigada por aceitar o meu convite, né? Porque hoje é sexta-feira, não sei quem já comemorou o Dia dos Namorados, eu não comemorei ainda o meu, né? Quem quiser comemorar, se vem bebezinho novo por aí, não se preocupe com o sono, que de sono a gente resolve, isso é o de menos, tá bom? Sair daqui, eu acho que eu vou tentar comemorar esse Dia dos Namorados. A Suziane está gestante de 26 semanas. Que legal, Suziane, porque quando Suziane é médica, né? Suziane é colega de faculdade da FMJ. É um prazer muito grande. Eu sou apaixonada pelo pessoal do Cariri, né? Não tenho nem o que falar. Tem muita gente do Cariri no nosso grupo de mães, muitas, e eu sou apaixonada. Depois que eu terminei minha faculdade lá, eu saí encantada. Aí, boa noite, Henrique, tem 1 ano. Ele só dorme no peito e desperta algumas vezes à noite. Nós podemos resolver isso. Isso tem jeito, tá bom? Muita gente fala assim, não espera, mas isso tem jeito, meninas, tem jeito mesmo. Tenho certeza que hoje nós vamos conseguir desvendar os principais conceitos sobre sono. Eu quero que você saia daqui sabendo que dormir não é uma missão impossível. Fazer o seu filho dormir não é uma missão impossível. A gente vê vários memes muito engraçados, né? Mas no final, a gente quer solução. E aqui, na aula, eu trouxe para vocês alguns conceitos que vai fazer você olhar para a rotina do seu filho e dizer assim, poxa, será que eu estou errando no horário que ele está acordando? Será que eu estou errando no horário que ele está dormindo? Será que eu estou errando, por exemplo, será que a quantidade de sonecas que não está adequada? Você sabe qual é o horário ideal para o seu filho dormir, a depender da idade? Então, eu quero que você saia daqui com essa certeza de, no mínimo, dizer assim, não, eu posso corrigir isso. Eu tenho certeza que, no final, você vai dizer assim, não, eu posso corrigir isso. Poxa, é esse ponto aqui que eu preciso melhorar na rotina do meu filho. Então, aqui vai ser bem completo. A Karina falou assim, o Felipe só quer colo. Estamos revezando na madrugada, colo e sofá. É muito cansativo. Hoje a pediatra falou que já posso insistir no berço. É uma luta do choro, né? Eu fico com dó porque tem gases e tal e deve doer. Karina, um ponto muito importante para você. Lembra de uma coisa, gases não dá só à noite. Gases não dá só à noite. Porque a gente sempre fica com esse receio, né, do peito, do choro, do colo, mas gases não dá só à noite. Então, se for um desconforto, de fato, de gases, existem estratégias para a gente melhorar isso também. E se não for, lembra também de confiar no seu filho, saber que é um desafio para ele, mas que você é capaz de ensiná-lo. Assim como a gente ensina nossos filhos a se alimentar, a caminhar, o sono também é um hábito, e hábito é treinável. Então, você tem capacidade para isso, tá bom? Meninas, tenho certeza que se você todas as mães que estão aqui conversando comigo, eu já estive nesse lugar, a Kathleen disse assim, que o bebezinho dela tem 1 mês e 9 dias, só dorme no peito. Eu entendo. Eu tenho 2 bebês, eu tenho a Helena de 3 anos e o João de 6 meses. O João, gente, amamentou bem mais do que a Helena. Então, eu tô tendo uma experiência de realmente esse bebezinho que só quer peito o tempo todo, né? Sempre me falaram que menino era assim, mas eu não tinha certeza. E aí, quando chegou o João, eu percebi que, poxa, agora eu entendo algumas mães que falam isso, sabe? Que o bebezinho tá sempre no peito, porque o dia inteiro de gás. Então, a gente tem, sim, algumas estratégias que a gente pode melhorar. Né, Karina? Existe a higiene natural. No nosso grupo de mães, eu já compartilhei uma vez algumas orientações para vocês, certo? Eu não sei se seu caso é parecido com o meu, né? Eu tinha uma Helena de 3 anos, e a Helena, ela estava numa situação... Gente, a situação que eu passei com a Helena foi tão séria para eu aprender sobre sono, que simplesmente, Helena não... Eu tinha que andar de carro pela cidade, e Helena
não dormia se não fosse desse jeito. Vou começar aqui nossa aula, vou compartilhar com vocês o slide. Helena não dormia se fosse desse jeito. Você tem no meu slide? Helena não dormia bem. Eu estava no internato de medicina, eu estava ali por volta do, acho que no 8º, 9º, começando o rodízio de cirurgia, e lá a gente tinha que chegar mais ou menos às 4 horas da manhã. E começou um período de que eu via que a Helena não estava conseguindo dormir, não induzia o sono de Helena. Eu ficava tão estressada, que eu comecei a andar no carro com meu esposo pelas ruas da cidade. Isso nós fizemos por uma semana. Até que eu falei com ele assim, olha, isso já chega, para mim já chega. E, gente, eu, antes de grávida, eu já tinha estudado sobre sono. Eu já tinha acompanhado alguns perfis, eu já tinha consumido alguns conteúdos. E ainda assim, eu cheguei nessa situação, né, de não saber o que fazer para a Helena dormir. Né? Inclusive, ela ficava horas acordada e eu não sabia o que fazer. Por isso que hoje eu sou apaixonada pelo tema de sono, porque eu sei que isso transforma a vida da mãe, eu sei que isso a gente consegue realmente ter uma maternidade mais leve, porque muitas vezes o nosso estresse vem daí, né, de noites mal dormidas, e essa é a minha paixão, minha vocação é cuidar, de fato, do sono infantil. Para quem não me conhece, a Cassandra diz, né, o meu caso, estudei, mas mesmo assim não consegui. Exato, Cassandra. Existem muitas mães que passam por isso, que falam assim, olha, já estudei, né, já fiz um curso, outra coisa, mas eu não consegui aplicar. E foi isso que passou comigo com a Helena. Então, eu precisei, de fato, mudar, enxergar, parar, a gente estudar muito. A Helena já vai fazer 3 anos, imagina, isso foi com 8 meses, então tem mais ou menos mais de 2 anos que eu estudo sobre sono. E foi aí que eu decidi que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Então, você já sabe, eu sou mãe da Helena, do João, sou esposa do Davi, sou médica e sou certificada em sono e rotina infantil. E eu desejo, né, ajudar outras mães que passaram ou estão passando por essa exaustão materna. E a gente só escuta o mesmo, né? Calma, é só uma fase, já vai passar. Existem várias linhas educativas e algumas delas falam muito isso. Né? Calma que vai ser só bebezinho uma vez, mas a gente quer desfrutar, gente, vamos ser sinceras, a gente quer desfrutar a maternidade com os nossos filhos em todas as fases, mas que a gente esteja bem, que a gente esteja bem de saúde mental, que a gente esteja bem descansadas, não é verdade? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, informação em uma maternidade leve. O primeiro ponto que nós vamos começar a tratar hoje, que eu quero mostrar a vocês, é o mecanismo do sono infantil. Meninas, isso vai ser muito importante para a gente poder reconhecer. O que é que acontecia muito com a Helena? Helena bebezinha, eu colocava ela lá para dormir, quando colocava no berço, ela resmungava, eu ia lá e tirava a Helena do berço. A Helena acordava mais agitada, mais chorosa, estressada, e eu falava, meu Deus, como assim? Eu estou tentando acalmá-la, né? E ela não dorme. Então, até que eu fui entender que, na verdade, era um ciclo de sono. O nosso sono ele é dividido em 2, e a fisiologia do sono ela é muito grande. Mas eu não estou aqui para te dar uma aula de fisiologia de sono. Eu quero te resumir tudo aquilo que eu já estudei e já aprendi. O sono ele é dividido em fase REM e não REM. Resumindo, o REM é um movimento rápido dos olhos. É aquele momento em que o bebezinho ou nós estamos dormindo, que, de fato, a gente mexe o olho, parece até que a gente está acordado. Diferente de nós adultos, que nos mantemos ali ainda com o corpinho quieto, a criança, ela responde a esse estágio de sono REM com movimento. E ela passa a maior parte do tempo, mais de 50% do sono dela, nesse estágio REM. Por isso, que vai ser muito normal. Mamães gestantes, quem tem recém-nascido em casa, bebezinhos menores de 3 meses, ou maiores até também, mas esse reflexo é muito bebês menores de 3 meses. Se você está com dificuldade de observar isso, está só fechando um ciclo, eu quero que você dê oportunidade. Quero que você dê oportunidade, espera para ver se ele vai fechar o ciclo de novo do sono. Eu vou tentar mostrar aqui esse vídeo do João, mas eu não vou conseguir abrir ele agora. Eu postei ele numa rede social, no TikTok, e aí dá para ver lá o João fazendo esse ciclo. E, gente, várias pessoas disseram assim, ai, que pena, isso aí é um abandono, né? Deixar a criança chorar. Ele chorou 30 segundos. 30 segundos. Eu estava acompanhando pela babá eletrônica. E ele voltou a dormir. Será que, de fato, isso é abandonar uma criança? Ou quando a gente conhece os benefícios do sono, a gente conhece o que é um estágio de sono, a gente dá a oportunidade para essa criança dormir. Porque é certo que você, mãe, está cansada. Então, é certo que o sono
é fundamental. Não só para nós, mães, estarmos descansadas e bem sorrindo. Ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de crescimento da criança. Quando a gente está tratando de bebezinhos maiores, de 3 meses para frente, o que é que acontece muito a partir dos 3 meses? Parece que trocaram o nosso filho. Aquele bebezinho que dormiu com mais facilidade, agora ele desperta mais fácil. Por quê? Porque esse bebezinho, ele começa a ter essas fases de sono não REM, fase 1, fase 2, começa a ficar mais evidente. E aí, gente, quando a gente chega ali na fase 3 do sono não REM, o que é que acontece? A gente fica com sono bem leve. Esse bebê que fica com sono leve e tá compartilhando lá o quarto com o pai, com a mãe, tem um pai que ronca, um barulhinho diferente, ele tem uma grande propensão a despertar. Então, é isso que acontece. Esse tempo de duração de ciclo de sono dura em torno de 45 minutos. Seu filho acorda mais ou menos nesse tempo, então, com certeza, é porque um ciclo de sono fechou, ele ficou num sono leve e alguma coisa, algum barulhinho, despertou ele. Outro ponto muito importante, que eu tenho certeza que isso daqui, gente, vai ser fundamental. Janelas de sono. Quem aqui já ouviu falar de janela de sono? Todo mundo. Quem já olhou, quem já viu com outra consultora, já assistiu aulas, a gente vê o tempo todo, olha, cuidado com janela de sono, cuidado com janela de sono. Aí, quando a gente bate na janela de sono, você vai ver lá uma variação. Por exemplo, tem uma variação aqui de recém-nascido de 30 a 60 minutos. Ianca, então, qual é a janela de sono do meu filho? Tem uma variação aqui no bebezinho, por exemplo, de 1 ano, tem uma variação de janela de sono de 2 horas e meia a 3 horas e meia. Janela de sono é o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado entre um despertar e outro, certo? Então, imagina, seu bebê acordou, o tempo que ele vai conseguir, recém-nascido, ficar acordado é entre 30 e 60 minutos. Aí ele vai apresentar um sinal de sono, ele vai querer dormir novamente. Muitas vezes eles não conseguem dormir sozinho, começa a ficar irritado e estressado. Certo, Ianca, mas agora o que é que eu vou fazer com essa tal de janela de sono? Já tiro o print para vocês ficarem com vocês aí com essa informação. O que é que eu vou fazer? Você vai pegar essa janela de sono, vai anotar para faixa. E essa janela de sono varia ao longo do dia. Como assim, Anca? A primeira janela de sono tende a ser a mais curta, certo? Então, veja aqui no recém-nascido. Essa janela de sono de 30 minutos. Quando ele acordar, pegue essa janela de sono mais curta. Os bebezinhos, quando eles acordam, eles tendem a querer dormir muito mais rápido na primeira soneca. E esse é um erro muito comum. Muitos pais pensam que é o contrário, que ao longo do dia, entre uma soneca e outra, vai ser o menor tempo. Mas não, o nosso filho vai precisando de tempos maiores de janela de sono ao longo do dia. Sendo que da última soneca, para o nosso filho dormir de fato o sono noturno, ele vai utilizar da maior janela de sono. Como, por exemplo, no recém-nascido, a primeira janela de sono dele vai ser de 30 minutos. Então, ele acordou, 30 minutinhos, coloca para dormir. Quando for no finalzinho do dia, para você iniciar o ritual noturno, veja se ele consegue chegar a mais de 30 a 60 minutos. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu filho tenha a pressão de sono suficiente para voltar a dormir. Isso está fazendo sentido para vocês? Deu para entender mais ou menos como é que funciona essa questão da janela de sono? Comenta aqui comigo no chat. Se está dando certo, se é isso, se tá fazendo sentido e se vocês conseguiram entender como que vão aplicar isso. Tira o print, né? As mamães que estão gestantes, tira o print. Olha lá, por exemplo, Ianca tem um bebê, alguém falou que tinha um bebê de 5 meses. Então, quando seu bebê acordar, tenta colocar ele para dormir com 2 horas. Quando for a última soneca, para ele dormir no sono noturno, dê um pouquinho mais de tempo. Ajude seu filho a gastar energia. Ele precisa de mais tempo, não para chegar exausto, não para chegar uma criança cansada, mas para ter pressão de sono suficiente para dormir. Tá bom? Agora vamos falar de sinal de sono e depois eu quero mostrar para vocês como é que essas duas coisas, elas se conectam. Sinal de sono, você com certeza sabe que é o sinal de sono, você já viu tentar chegar ao máximo da janela. Isso. Exatamente, Karina. Tentar chegar ao máximo da janela. E às vezes, eu vou te mostrar aqui o seguinte para você ver, Karina, como é que você vai aplicar. Você entendeu qual é a janela de sono do seu filho? Você vai entender agora o sinal de sono. Viu lá? Seu bebezinho começou
a bocejar, coçar os olhos, segurar a orelhinha, perde o interesse, ele não quer mais brincar, ele está olhando para você ali e já não é mais aquela criança ativa, ou então fica mais estressado, fica mais irritado, ele quer sugar, seja mamadeira, seja chupeta. Poxa, meu filho quer dormir. Gente, eu já presenciei em vários locais, em clínica de atendimento, em consulta, eu olhava para aquela criança e falava, essa criança quer dormir. Essa criança só quer dormir. E muitas vezes, Isabelle, vai, tá bom? Vai ficar gravado. Mas aqui você vai aprender mais coisas, tá bom? Na verdade, a gente não sabe ainda se essa aula vai ficar gravada, né? Assim, Gabriela, agora eu tô na dúvida, tá bom? Mas eu vou. Não, Isabelle, eu tô na dúvida se vai ficar, tá bom? Mas já já eu tenho essa informação. Ninguém vai me dar essa informação se vai ficar gravada ou não essa aula. A Gabriela, o meu só quer dormir, difícil ficar mais de 20 minutos acordado, mesmo eu mexendo nele. Certo. O seu bebê, Gabriele, tem quantos anos, quantos meses? Conta para mim. E aí, minha gente, quando nós entendemos 8 dias, Gabriele, não se preocupe. Ó, muito mais do que fazer o seu bebezinho acordar, eu quero que você ofereça mamadas para ele. Não é apenas que ele acorde, certo? É que não deixe ele dormir sem mamar. Bateu 2 horas, dá um mamazinho para ele. Essa vai ser fundamental para ele agora. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho mais de recém-nascidos, tá bom? Quando a gente fala de rotina fisiológica, eu quero que vocês unam a janela de sono aos sinais de sono. Sabe por quê? Muitas vezes vocês olham algumas rotinas de sono, alguns uns planos lá de horário de acordar, horário de dormir, que a criança tem que dormir às 7 da noite, e aquilo não se encaixa na sua família, porque talvez simplesmente o seu bebezinho ele é matutino, um bebezinho vespertino. E, Anca, o que é isso? O bebê matutino é aquele bebezinho que ele acorda muito cedo e ele precisa dormir muito cedo, né? E o bebê vespertino é aquele que acorda mais tarde e precisa dormir mais tarde. Mas que tão tarde é isso, Bianca? Vamos falar na frente. Então, você vai enxergar o seu bebê. Se ele tem necessidade de dormir mais tarde, acordar mais tarde. Se ele sempre acorda mais cedo, dorme mais cedo. Vai unir isso, a janela de sono e aos sinais de sono para montar uma rotina adequada para o seu filho. Não é aquela tabela que você vê por aí que todo mundo tem para todas as crianças de 6 meses. Não, é uma rotina para o seu filho. Doutora, tem problema meu filho dormir tarde e acordar tarde? Recebo muito essa pergunta, gente. Um problema só é um problema quando é um problema, certo? Como assim, Anca? Se para a família tá tudo bem, muitas famílias dizem assim, Anca, eu quero meu filho dormindo comigo na cama. Beleza, tudo bem, né? A gente você não pode modificar as decisões familiares. Mas, se nós estamos falando no sentido de saúde, tem problema. Tem problema sim. Por quê? Porque essa criança, ela vai perder alguns picos hormonais que tem horário para acontecer, como, por exemplo, o hormônio GH. Talvez essa criança tenha dificuldade, que é o hormônio do crescimento, o GH. É o hormônio que vai ajudar o seu filho a desenvolver, e não somente, meninas, em questão de crescimento de estatura. Ele também ele também atua no desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Além disso, talvez essas crianças elas tenham dificuldade, né, para induzir o sono mais cedo por conta do nível da melatonina. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais mães querendo entrar aqui, só um minutinho. Tem algumas mães falando no grupo que tá com dificuldade para entrar na aula. Deixa eu só tentar resolver aqui, tá bom? Jane, você estava tentando entrar na aula há algum tempo? Tem algumas mamães que estavam dizendo que estavam com dificuldades para entrar na aula. Se eu consigo compartilhar. Será que o pessoal consegue compartilhar de novo o link? Consegue colocar no grupo de novo o link da aula? Para ver se dá certo agora? Certo.
Entrou aqui, tá entrando algumas pessoas, então acredito que tá dando tudo certo com o link. Já tá entrando algumas pessoas, então eu vou voltar, tá? Isso. Deixa eu ver. Eu acho que tá dando certo. Vou compartilhar de novo. Eu acho que tá. Para mim aqui, algumas pessoas já começaram a entrar. Vou compartilhar de novo com vocês. Já tá no alto. Vamos voltar. Gente, desculpa, tá bom? É porque realmente eu gostaria muito que todas as mães pudessem consumir de fato esse conteúdo, né? Porque eu sei que nem todo mundo vai ter a oportunidade de aprender isso assim. Mas é isso, eu espero que elas consigam entrar. Então, falando do horário para essa criança dormir. Se meu filho, Bianca, tem problema se vai dormir tarde e acordar à tarde? Veja bem, no quesito saúde tem problema. Nós estávamos falando da melatonina. A melatonina, ela tem um horário, que ela tem um pico. Melatonina é um hormônio que induz o sono, que ajuda o seu bebê a dormir melhor. E aí nós temos também, do outro lado, o cortisol, que é o hormônio que desperta o seu bebê. Quando a gente tem um horário, né, que essa criança ela não consegue dormir, ela passa daquele horário, os picos, né, de melatonina e de cortisol já se inverteram. Talvez a criança já esteja caindo a melatonina, que induz o sono, subindo o cortisol e essa criança demore a dormir. Demore muito. Então, no quesito saúde, isso não é bom. Pensando no ambiente de família, imagina, uma criança que dorme tarde, ela vai acordar tarde. Ela pode perder tempo de exposição à luz solar, tempo de estar compartilhando com a família, tempo de fazer as refeições à mesa, ou tempo de fazer as refeições importantes, como também, por exemplo, o sono, o café da manhã, o almoço, porque essa criança que acordou às 10, ela não vai almoçar ao meio-dia. Então, gente, imagina, veja quantas dificuldades que simplesmente o fato dessa criança acordar à tarde pode causar, não é verdade? E aqui eu quero trazer uma estratégia para vocês. Ianca, então, qual o horário ideal para o meu filho dormir? Essa técnica eu só aprendi depois de muito tempo mesmo. Veja bem, é muito importante as crianças dormirem entre uma faixa etária, entre 7 e 9 horas da noite, exceto os recém-nascidos. Por que, Ianca? Porque os recém-nascidos, gente, eles só conseguem fazer um estirão muito curtinho até os 3 meses, de pelo menos 3 a 4 horas. Então, o que é ideal para a mãe? Que esse recém-nascido faça esse cochilinho ali por volta das 10 horas, entre 10 horas e 2 horas da manhã, que vai ajudar essa mamãe a descansar um pouquinho mais. Se essa mãe coloca esse bebezinho para dormir mais cedo, talvez esse estirão aconteça mais cedo, e aí durante a noite vai ter aquela sequência de despertar a cada 2 horas, a cada 3 horas, não é verdade? E aí, um ponto muito importante, igual janela de sono, aqui na variação, nós temos uma coisa, entre 19 e 21. E aí, Anca, entre 19 e 21 é o quê? Você vai fazer um cálculo de 13 horas após despertar. Lembra que eu comentei que o seu filho pode ser matutino, aquele bebê que acorda cedo, ou vespertino, um bebê que acorda tarde? Você vai pegar o horário que o seu filho acorda. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um bebê matutino, que é um bebezinho que acorda ali às. Não, recém-nascido, Karina, é até os 28 dias, tá bom? Recém-nascido só até 28 dias. Porém, até os 3 meses, você pode fazer uma rotina um pouco mais tarde das 9, sem nenhum problema, certo? Só que conforme for passando os meses, você deve subir esse ritual e subir o início do sono noturno, para ficar entre 19, né, e 21 horas, certo? Aí vou voltar ao exemplo. O bebezinho acordou às 5 da manhã. Você vai contar 13 horas para montar o horário que essa criança vai dormir. Se ele acordar às 5 da manhã, o horário que ele vai dormir
É às 6 da noite. Ianca, mas vai dormir tão cedo assim? Vai. Não tenha medo, certo? Não tenha medo dessa criança dormir cedo. Porque essas 13 horas é o tempo de vigília, inclusive contando com períodos de sonecas. Mesmo que essa criança faça sonecas ao longo do dia, não são 13 horas dessa criança acordada, não. São 13 horas, incluindo a necessidade das sonecas, incluindo também o período que ela ficou, as janelas de sono, entendeu? Fala para mim no chat, por favor, se vocês estão compreendendo como é que faz o cálculo dessas 13 horas. Que eu vou dar outro exemplo agora da criança vespertina, que é a criança que acorda mais tarde, dorme mais tarde. Parece que tem umas pessoas que estão tentando entrar, mas está precisando de permissão mesmo. Pede para tentar de novo, por favor, para entrar. Fala para mim, por favor, no chat, se vocês estão... Deu certo? Fala para mim no chat se vocês estão entendendo essa questão das 13 horas de vigília. Tá entendendo, né, Gabriele? Pronto. Aí o bebezinho acorda mais tarde. As sonecas de 3 horas só vai depender, Karina, da idade do bebê. Eu vou falar mais na frente como é que vai ser para o seu bebê recém-nascido, por exemplo, para o bebezinho de 3 meses, como é que vai ficar. Tá bom? Ó. E aí? Melhor deixar meu filho dormir no claro e no barulho para se acostumar. Eu sei que você já ouviu isso, todo mundo fala, né, que a gente tem que deixar a criança dormir no barulho, que a gente tem que deixar a criança dormir no claro. Mas assim, gente, não, Cassandra. A vigília, a vigília não é o tempo total que ele... É o tempo que ele fica acordado, né? O tempo de vigília. Mas, isso mesmo com as sonecas. Eu só quero que você faça o seguinte cálculo. A hora que acordou, você vai contar 13 horas e, quando você somar essas 13 horas, vai ser o horário de dormir. Aí deu 13 horas, vai ser o horário de dormir. Depois que você pegou o horário que essa criança acorda, com o horário que essa criança vai dormir, a gente vai encaixar aí dentro as sonecas, certo? Por que a gente vai encaixar as sonecas? Porque se eu tenho um bebezinho que precisa dormir às 6 da noite, por exemplo, e eu coloco lá uma soneca para ele às 5 da tarde, né? Isso não vai dar certo. Se eu coloco, por exemplo, a soneca às 4, que essa soneca dura uma hora, aí esse bebê acorda às 5, e ele precisa de uma janela de sono de 2 horas, 2 horas e meia. Ele acordou às 5, deveria dormir às 6, certo? Mas aí fez essa soneca aí no meio do caminho. E como é que ele vai dormir agora no horário ideal para ele? Então, vocês vão pegar o horário que ele acordou, com o último horário, somando as 13 horas, e aí, depois, sabendo desses dois, vocês vão encaixar as sonecas aí dentro. Além disso, tem algumas estratégias. Ianca, meu filho não faz cochilo de jeito nenhum. Vou falar como é que você resolve. Ianca, meu filho chegou exausto, tá perto da hora dele dormir e ele tá exausto. O que é que eu faço? Vou falar para vocês como é que resolve. Entendeu? Só que eu quero que vocês aprendam a fazer o horário que essa criança vai acordar e o horário que essa criança vai dormir. Aprendeu isso? Coloca as sonecas. Dormir no barulho e no claro. Vou retornar para vocês. Gente, onde é que vocês gostam de dormir? A gente gosta de dormir sempre num lugar mais confortável, num local mais escuro, mais aconchegante, sem barulho. E esse local é o ideal para a criança também. Isso porque o sono das sonecas também vai ser um sono reparador e restaurador. Mais importante do que a criança estar dormindo no claro ou dormindo no meio do barulho é oferecer para essa criança locais diferentes para ela aprender a dormir. Por exemplo, no berço, por exemplo, no carrinho, sendo esses locais seguros, correto? Não vai colocar a criança para dormir ali no sofá, porque ela pode bolar, por exemplo, e cair. Locais seguros. Além disso, além de estar colocando essa criança para dormir no claro e no escuro, o que é que você faz quando essa criança está acordada? Essa criança está assistindo telas o tempo todo? Essa criança está com acesso, vai ver a luz solar, ela vai caminhar, ela faz um passeio. O que é que está acontecendo entre um despertar e a hora que essa criança vai dormir? Isso tudo vai interferir no como é que essa criança vai chegar no sono dela, tanto para a soneca quanto para o sono noturno. E aí, pensando nesse ambiente, certo, Ianca? O melhor para ele não é um ambiente com barulho, nem um ambiente muito claro. Como é que eu vou organizar o ambiente do meu filho? Você vai diminuir
né? Isso daqui, sobretudo para o sono noturno, mas nas sonecas você pode oferecer para o seu filho também um ambiente adequado e tranquilo. Por exemplo, diminuir as luzes e o ritmo da casa antes de iniciar o ritual noturno. Lá em casa, por exemplo, a gente já tem o hábito de não utilizar televisão de jeito nenhum. A gente utiliza pouquíssimas e raras vezes, né? Só que a gente já dá uma acalmada, né? Eu paro de trabalhar, meu esposo também, a gente começa a brincar com as crianças, vamos preparando o jantar, isso tudo. Não menospreze, o básico, não menospreze o básico para fazer o seu filho dormir. Antecipe as necessidades. Quem tem filho maior vai entender o que eu estou falando. A criança maiorzinha, minha Helena, estava assim. Ela entrava no quarto para dormir, preparava tudo. E aí, quando entrava no quarto para dormir, mãe, quero água. Mãe, quero fazer xixi. Não, eu estou querendo uma fruta. E ficava nessa. Gente, ficava assim, pedindo tudo, Deus e o mundo. Tenho certeza que alguma casa está acontecendo o mesmo. Não tenho dúvidas. Então, antecipe as necessidades. Agora, simplesmente, na hora do ritual, eu já levo ela. Vamos fazer xixi. Você quer comer mais alguma fruta? Depois que escovar os dentes, não se alimenta mais. Quarto é a meia de dormir. Reforçando isso todos os dias, nós eliminamos esse hábito. Ajustar a temperatura do quarto. Por quê? Porque muitos bebês acordam de madrugada com frio e isso interrompe o ciclo de sono. Permita com que eles durmam melhor do que ele dormir no ambiente muito frio, é dormir com a roupinha adequada, certo? Utilizando um ventilador ou ar-condicionado. Deixe o quarto mais escuro possível. Se possível, gente, é breu total mesmo, é escuridão para a criança conseguir dormir bem. Se não, coloca ali uma penumbrinha, deixa uma luzinha. Muita gente fala assim, que eu deixo a porta do quarto do bebê aberta, né, para ficar aquela luzinha da casa. E tudo bem. Adequa, mas tenta deixar o mais escuro possível. Evita muitos brinquedos na hora de dormir. Evita, gente, telas. Telas é para retirar pelo menos 2 horas antes da criança dormir. O ideal é que crianças até 2 anos não utilizem, mas pelo menos 2 horas antes dessa criança dormir seria o essencial para ela dormir bem. Use o ruído branco. Você sabe onde é que vai usar esse ruído branco? Muita gente pensa que o ruído branco é para a gente colocar no ouvido da criança, mas não é assim. O ruído branco a gente coloca no local de entrada de barulho, seja janela, seja na porta da casa, porque tem ruas, né, gente que mora em ruas mais barulhentas, e escolha o local para dormir e se mantenha nele. Tem muita gente que na hora lá preparou o ritual, preparou o quarto, vai colocar a criança para dormir, aí a criança não dormiu, a criança está cochilando, começa a caminhar pela casa, vai no quarto, cozinha, sala, cozinha, rodando, essa criança não vai conseguir dormir. Além disso, para a criança é muito bom que ela durma no mesmo, que ela inicie o sono no mesmo local que ela vai acordar, para que essa criança não acorde assustada. Agora vamos chegar aqui, muitas mamães aí, gestantes, né? Bebezinhos de 8 dias. Sono do recém-nascido. Ianca, o que é que eu vou esperar desse sono desse recém-nascido? O recém-nascido, ele tem um ciclo, você já ouviu falar ciclo circadiano? O recém-nascido, ele tem um ciclo de sono chamado ultradiano. Isso significa que ele não vai conseguir completar as 24 horas de sono. Ele não consegue completar. O ciclo dele é bem curtinho. Ele fica naquela história de mama, come, mama, dorme, toma banho, troca fralda e já. Aí volta de novo para o mesmo, né? Mama, dorme, toma banho, fralda e vai fazendo isso. Porque o ciclo dele, o dia dele é muito curtinho. Ele ainda não vai conseguir diferenciar o que é dia, o que é noite. Provavelmente você está lidando de mamar, simplesmente dorme. Ele ainda não tem capacidade para dormir a noite inteira, porque a capacidade nutricional dele é muito curtinha. Ele tem um estômagozinho pequenininho, ele precisa ficar se alimentando o tempo todo. Ele não vai conseguir seguir uma rotina rígida, aquela rotina de horário, de que você vai tirar a soneca esse horário, a segunda soneca esse horário, não funciona bem assim. E ele não vai ter um padrão de sono muito consistente, que você já consiga dizer, não, meu bebê é bem assim, né? Ele consegue dormir nesses horários. Então, o que é que eu vou fazer, Ianca? Já que ele tem todas essas alterações, não consegue diferenciar dia e noite. Quando que eu vou começar a criar uma rotina para o meu recém-nascido? A rotina você vai começar desde a maternidade. A rotina consiste em quê? A rotina consiste em você oferecer ao seu filho as pistas circadianas, porque os bons hábitos, eles começam sempre. Ianca, o que são pistas circadianas? Pistas circadianas é oferecer para o seu filho a orientação de que começou o dia e de que começou a noite. Quando você acordar com a família, já leva esse bebezinho também para a sala, tira esse bebezinho do quarto, deixa esse bebezinho exposto à luz solar. Quando forem fazer as refeições, né, fazer um passeio ao ar livre com essa criança, prepara um ritualzinho de banho. Não dá para a gente preparar um ritual
tão elaborado para as sonecas. Por quê? Porque acontece muito rápido. Imagina, gente, lembra da janela de sono? Imagina, a cada 60 minutos, 1 hora, a mãe lá preparando todo o ritual. Não dá tempo. É praticamente aquela sequência que eu falei para vocês. Mas o que é que dá tempo? O que é que consegue? No ritual noturno, faz uma sequência de atividades. Ofereça para esse bebezinho um ambiente escuro, um ambiente calmo, um ruído branco, uma musiquinha que acalme e que vá fazendo com que ele associe essa música à hora de dormir, por exemplo. Isso daqui foi praticamente tudo que eu falei. Alguém me perguntou, a Karina, disse assim, as sonecas do dia podem ser maiores, tipo de 3 horas? Karina, uma soneca inteira de 3 horas, eu não aconselho para talvez nenhuma faixa etária, mas vai depender muito da rotina da criança, certo? Aí eu precisaria analisar melhor. Mas, quando nós estamos falando de recém-nascidos, alguns, lembra do estirão que ele consegue fazer? Se você permite que esse recém-nascido durma 3 horas seguidas, você vai perder isso na madrugada, certo? Por quê? Porque ele só tem capacidade de fazer dentro das 24 horas, no intervalo mais curto, talvez uma, no máximo 2 vezes. Além disso, nós temos a questão de bebezinhos que a mãe tiveram hipoglicemia na gestação, diabetes na gestação, e pode esse bebezinho nascer com hipoglicemia. Então, se atentem às observações do pediatra para identificar o tempo que esse bebê consegue ficar acordado. Nas orientações gerais, né, o tempo que esse bebê consegue dormir. Nas orientações gerais, a gente pede para acordar esse bebezinho a cada 2, 3 horas, durante o dia, para a gente identificando para esse bebê, olha, hora de acordar, né, hora de acordar, durante o dia você acorda. Alguém falou assim, Anca, mas assim, não consigo, eu mexo, meu bebê não dorme. Então, o que é que você vai fazer? Tenta tirar a roupinha dele, tirar a roupinha, oferece a mama, né, não só acordar no fato de estar com o olhinho aberto e ativo. Simplesmente, se ele conseguir mamar a cada 2 horas, já vai ser um grande proveito para você, já vai ser um grande feito para essa rotina, para esse ritual. Quando a gente pensa de técnica mesmo, tem uma técnica muito legal, que é a técnica dos 5 S. Esse S, gente, são palavras em inglês, mas assim, eu sou péssima, não vou pagar esse mico aqui com vocês, né? Tá aí o que significa em inglês, mas em português, trouxe traduzido já para vocês. 5 S's, embrulhar. Quem aqui já ouviu falar do charutinho? Né? O charutinho hoje, ele pode ser utilizado, recomendado até as 8 semanas. Isso porque tem alguns bebezinhos que quando eles começam a virar, a bolar, já não é mais aconselhável. Por quê? Porque esse bebezinho, ele tá ali fechadinho, né, embrulhadinho, e não consegue retornar novamente. Então, precisa ter um cuidado. Por que esse embrulhar, esse charutinho é bom? Porque lembra que lá no útero o bebezinho ficava todo apertadinho? E, além disso, vai ajudar a evitar o reflexo, que é o reflexo de Moro, que alguns bebês de vocês podem fazer isso, que eles se assustam, né? Se assustam ao ser colocados no berço, se assustam quando vai ter a sensação de você transferir ele de um canto para outro, ou de uma pessoa para outra, porque ele vai cair. Então, esse embrulhar ajuda nisso. Colocar o bebezinho de lado, fazer o barulhinho. A gente pensa que o útero era um lugar silencioso, mas não é bem assim, tinha o seu barulhinho. Balançar, lembra dessa água, né? Quando nosso bebê está para chegar, as mulheres que entram em trabalho de parto, que a bolsa rompe, ali estava cheio de líquido, então seu bebezinho ficava se movimentando. O barulho, o balanço e a sucção. Muitas vezes, né, esse sugar do bebê, seja pela mama, seja pela chupeta, vai ajudar o seu bebê a dormir. Gente, e não, mães de bebês menores de 3 meses, não se aperreiem, porque essa criança vai dormir mamando, tá bom? O momento é para que ele durma bem. É melhor que ele faça uma soneca boa. E você pode utilizar dessas 5 técnicas aí, que foi até de um pediatra, inclusive. Essa técnica é de um pediatra infantil, que ele ajuda, né? Especialista em desenvolvimento infantil, muito bom. E isso acalma muito, muito, muito os bebês. Falando novamente de recém-nascidos, tem gestantes aqui. Prestem atenção na segurança do berço. Isso porque a gente recomenda, claro, que o bebê durma sempre no seu berço. Até os 3 meses, para algumas associações, como tanto a americana de pediatria como a brasileira, recomenda que o bebê, entre 3 e 6 meses, durma ainda no quarto dos pais, mas no seu próprio berço. Só que esse berço de modo seguro. Eu sei que você já deve ter decorado o berço do seu filho com várias coisas, almofadas, kit de berço, mas o mais seguro para o bebê é que ele durma no berço com a superfície lisa, sabe? Aquele lençolzinho com elástico, para evitar que ele vire de lado, por exemplo, em algum ninho e não consiga voltar.
para evitar que algum lençolzinho ele puxe, por exemplo, e acabe tampando o narizinho. Se faz cama compartilhada, cuidado redobrado, né? Por conta de edredom, por conta de quem está do lado do bebê. Muitas vezes os homens têm um sono bem mais leve, né, meninas? Do que a gente. Tira o print já. Sugestão de rotina para recém-nascidos até os 2 a 3 meses. Tira o print, tenta observar como é que você vai conseguir adequar isso daí para o seu bebê. Lembrando daquilo, janela de sono, sinais de sono, e aí você vai encaixar com o seu bebê. Geralmente dá mais ou menos isso. Lembra do horário um pouquinho mais tarde? Então é isso daí, a maioria dos bebês vão tentar se adaptar aí nessa sugestão de rotina para vocês. Essa daqui é um depoimento de uma colega que está no nosso grupo de mães e ela estava com um bebezinho de 2 meses, né? E ela falou assim, Anca, deu muito certo. Eu dei essas orientações no grupo de mães. Se você ainda não está no grupo, já entra lá e preste atenção, porque lá a gente sempre conversa muitas dúvidas, certo? E ela conseguiu ajustar. Veja, um ajustezinho de 9 horas que ela colocou, iniciou o ritual às 9, colocou o bebezinho para dormir às 10, e aí o bebezinho já estava dormindo, né? Então, conseguiu fazer aquele estirão que nós conversamos na madrugada, despertou menos, não é verdade? E conseguiu dormir melhor. Então, eu sei que a gente não consegue ainda oferecer, por exemplo, uma autonomia total, né, para o bebezinho, simplesmente que ele vá lá e durma, ou que ele durma a noite inteira. Mas se ele consegue acordar o tempo necessário para ele se alimentar e voltar a dormir, gente, isso não é maravilhoso? Isso é muito bom, não só para a mãe, como para o desenvolvimento do bebê, porque existem muitos bebês que não só acordam, como ao acordar na madrugada, eles não conseguem voltar a dormir. Gente, você que é mãe de bebê, de 0 até 3 meses, comenta aqui para mim no chat. Tem alguma dúvida a mais? Deu para entender como é que vai fazer essa rotina? Me explica mais um pouquinho. Ianca, deu certo, entendi. Não, queria saber mais isso. Como é que eu faço? Se você tiver alguma dúvida, vai deixando aí que eu vou responder, tá bom? Sono e soneca dos 4 aos 12 meses. E agora a gente está aumentando essa faixa etária e vai chegando outras oportunidades, né? A principal dúvida das mães é assim. Ianca, é bom deixar meu filho compensar uma noite de sono ruim com uma soneca mais longa? Alguém me falou aí da soneca de 3 horas. Então, às vezes, o bebezinho não dorme bem, aí chegou lá para fazer a sonequinha dele, não sei quantas sonecas, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança de 1 ano que faz uma soneca ao dia. E aí, o ideal seria que essa criança de 1 ano, ela fizesse uma soneca de entre 1h30 e 2 horas. Mas ele teve uma noite ruim, então ele tá cansado. Vou deixar ele dormir mais. Será que isso é bom? O que é que vocês acham? Quando a gente deixa compensar uma soneca ruim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai empurrar esse sono noturno para mais tarde. A gente vai atrapalhar o horário dessa criança dormir, consequentemente, vai atrapalhar o horário que essa criança vai acordar e vai atrapalhar o dia seguinte. Vocês entenderam como é que vai acontecer? O que é que eu faço, Ianca? Sabe o que é que repara uma noite de sono ruim? Outra noite boa. Uma noite de sono boa. Então, o que você tem que fazer é, à noite, ela vai compensar uma soneca ruim. Se essa criança não faz uma soneca boa, de noite a gente consegue compensar. Mas, se essa criança não dorme bem, se eu deixar ela dormir durante o dia, primeiro, as sonecas não têm um sono tão reparador e de qualidade como o sono noturno. Essa criança, mesmo que ela durma mais horas, ela não vai conseguir reparar. Segundo, pode estar roubando o tempo do sono noturno, fazendo com que essa criança tenha, por exemplo, mais despertares durante a madrugada, que essa criança inicia o sono noturno e aí, de repente, ela acorda. Isso já aconteceu na sua casa? Na minha já passou muito. Porque tentando, né, fazer com que ela descansasse, eu acabei atrapalhando um pouquinho o ritual, acabei atrapalhando, de fato, o sono noturno. E aqui, para vocês entenderem, quem tem bebês de 4 meses a 1 ano, né, quantas sonecas vai fazer? Existe uma variação. Entre 4 a 5 meses, pode fazer de 3 a 4 sonecas. De 6 a 8 meses, faz de 2 a 3 sonecas. De 9 a 12 meses, faz 2 sonecas. Quanto mais tempo de soneca, menor a quantidade de sonecas. Como assim, Anca? Se o seu bebê demora muito tempo em uma soneca, como, por exemplo, mais de 1h30, ele tende a fazer o menor número de sonecas para essa variação. No caso, do bebezinho de 6 a 8 meses.
Se em cada soneca ele demora ali 2 horas, então o ideal é que ele faça 2 sonecas e não 3, porque senão ao longo do dia ele vai ter feito 6 horas de sonecas. Deu para entender? O tempo de soneca também vai ser mais variado. A Karen falou assim: mãe de bebê prematuro, de 34 semanas, com relação ao tempo de sonecas e sono noturno, eu considero a idade cronológica ou corrigida? Corrigida, Karen. Você faz a idade corrigida para o seu bebê, tá bom? Porque aí ele vai ter essa questão do desenvolvimento, tanto da liberação de melatonina, né, para que o ciclo circadiano esteja bem estabelecido, vai ser feito pela idade corrigida. Rafaela, bebê de 45 dias, tem problema estar com associação do seio? Tem cólicas e por isso acabou acontecendo de associar. Rafaela, veja bem, nesse momento, os estudos mostram que a associação, de fato, ela só começa a ficar bem estabelecida. O bebê só consegue entender aquilo como uma associação a partir dos 3 meses. Mas nós sabemos que não vai dar uma virada de chave. O bebezinho que tem ali 2 meses e 29 dias, quando virar o mês, simplesmente ele já vai, não, isso aqui é uma associação, eu não vou mais fazer isso. Não é bem assim. É um desenvolvimento gradual que esse bebezinho vai ter para chegar até ali, ao tempo, ao período que nós vamos ter uma maior chance de fazer uma associação de sono. Então, o que é que eu recomendo? Recomendo que se você esteja observando, de fato, que está começando a surgir uma associação, você pode oferecer uma nova sequência de atividades de ritual diferente, como, por exemplo, coloca essa mamada no comecinho do ritual noturno. Faz sentido para você? Por exemplo, amamenta, aí dá o banhozinho, e aí prepara e nina essa criança. Ianca, mas não dá, porque ele é muito pequenininho, ele já quer dormir direto. Tá dormindo lá, tá com o bebezinho no seio, né? Fez todo o ritual, deu banho, entrou no quarto para amamentar. Percebeu que a sucção não está nutritiva, aquele movimento que o bebê faz na boca para deglutir, né? Para entrar o leite de fato, começou a diminuir. Nós mães também amamentando, a gente sente, né? A forma como o bebê está sugando. Se você perceber que essa sucção, ela parou de ser nutritiva, que o bebê está só como se estivesse fazendo de chupeta o seu peito, você pega o seu dedinho mindinho, coloca no cantinho da boca do seu bebê, retira ele da mama e começa a niná-lo de outra forma. Pode fazer um movimento, fazer barulhinhos e ajudá-lo a dormir de outra maneira. O que é que acontece nos bebezinhos nessa idade de 45 dias que tem associação? O que acontece muito é que o tempo que esse bebezinho está mamando não é suficiente para ele se alimentar. Ao invés de fazer como, por exemplo, uma refeição completa, um almoço, fazer aquela super mamada, ele faz lanchinhos. Ele fica ali, ó, beliscando ao longo do dia. Então, ele parece que está mamando o tempo todo de fome, mas, na verdade, ele está fazendo pequenos lanchinhos. Por quê? É como a gente, né? Você comeu um pouquinho agora, deu 30 minutos, comeu mais um pouquinho, comeu mais um pouquinho, comeu mais um pouquinho. Existe uma diferença entre livre demanda, né? E, de fato, você esperar o tempo, a capacidade que esse bebezinho tem de esperar um tempinho de jejum, mesmo que curto, como, por exemplo, 2 horas, para mamar novamente. E aí, sim, ele fazer uma super mamada, uma mamada para nutrir esse bebê. Gente, outro ponto muito importante sobre essa amamentação. Quando o bebê ele faz uma mamada muito curta, a primeira mamada ela vem com mais água, né? O bebê, nosso leite ele é muito rico, mas essa primeira mamada ele vem como se fosse com mais água. O último leite, né, da sugada ali do bebê, ela vem rica de gorduras, que é aquilo que nutre, que fortalece, que dá a sensação de saciedade para o bebê. Então, quando o bebezinho consegue mamar por mais tempo, ele consegue ficar saciado por mais tempo, certo? Como saber que meu filho deve fazer menos sonecas, né? Você vai se atentar à idade do seu filho. Existem alguns bebês que acontecem assim, a mãe diz assim, Anca, parecia que ele precisava dormir 3 sonecas por dia, e aí agora ele está fazendo 2. Como é que eu vou entender? Primeiro, 2 pontos. Você vai ver a faixa etária. Nós temos períodos de transição. Esses períodos, eles acontecem entre os 6 meses, até os 6 meses a gente vai fazer 3 sonecas. Entre 6 meses e 12 meses, a gente tem 2 sonecas ao dia. 1 ano aos 3 meses vai para uma soneca. Se seu filho está aí beirando 6 meses, ou beirando 1 ano, ou já passou de 1 ano, está chegando próximo de indiano, observe se ele não está querendo reduzir esse número de sonecas.
E ele vai fazer isso como? Ele vai ter dificuldades para fazer a última soneca. Ele não fez a última soneca, mas nem chegou estressado no final do dia. Então, já é um sinal que você pode reduzir essa soneca, que o seu filho tem capacidade de fazer janelas, lembra? Tempo acordado maiores para iniciar o sono noturno. Esse sono noturno, a partir dos 4 meses, aquele bebezinho que tinha um ciclo ultradiano, que era um ciclo, né, de tempo mais curto, ele começa a ficar com um ciclo mais parecido com o adulto, né, que é esse ciclo de 24 horas, começa a reconhecer mais dia e noite. Nesse ponto, essas associações começam a ser formadas, né, como, por exemplo, a da mama, né, felizmente o bebê começa a associar, ou felizmente, por quê? Porque existem estratégias que a gente pode utilizar para fazer com que esse bebê associe, por exemplo, ao momento que você coloca ele no berço, pode ser uma associação para ele dormir. E aí ele vai dormir bem. Que associação legal, né? Quantas mães não gostariam que seu filho tivesse essa associação de colocar ele no berço e ele saber ali que é a horinha dele dormir? Os bebês, gente, de 5 a 12 meses, eles têm que acordar de 1 a 2 vezes para mamar. Geralmente, esse segundo despertar acontece às 5 horas da manhã. E eu vou explicar o porquê. Porque é muito comum ter bebezinhos que querem acordar entre 4 e 5 horas da manhã e não voltarem a dormir mais. Ianca, meu filho, tem entre essa faixa etária, mas ele está dormindo, ele está acordando várias vezes à noite. Tá normal? Não tá. Seu bebê ele tem capacidade de passar um tempo de jejum, ou seja, tempo sem mamar, tempo dormindo maior, entre 5 horas, entre 7 e 8 horas, certo? Direto, dormindo direto sem mamar. Seu bebê, se tiver mais de 5 meses, entre 5 a 12 meses, ele já tem um tempo de jejum maior, ele não deve ficar acordando a cada 2 horas para mamar. Esse não é o ideal e ele tem capacidade para fazer melhor. Por que o bebê está acordando entre 4 e 5 horas da manhã e está demorando a voltar a dormir? Veja bem, eu trouxe uma tabela bem didática para vocês. Nós temos aqui aqueles 2 hormônios que eu já falei para vocês, que é a melatonina e o cortisol. Chega um momento ali, ó, entre 6 horas e 9 horas da noite, lembra que o horário ideal para a criança dormir entre 7 e 9 horas? Chega um momento ali que a melatonina, ela começa, o cortisol começa a cair, que é aquele hormônio que deixa mais desperto, e a melatonina sobe. Gente, quando a gente encontra esse horário ideal para a criança ela tem uma indução de sono rápida. Você prepara todo o ritual, coloca o bebezinho no berço, e ele consegue, ali, em 20 minutos, iniciar o sono e dormir. Agora, quando chega ali por volta, entre 3 e 6 horas da manhã, sobretudo por volta ali de 4, 5 horas da manhã, veja o que é que acontece. A melatonina, ela começa a cair, o cortisol começa a subir. Eu tenho certeza que você, nós adultos, já aconteceu comigo. Eu tava ali dormindo, aí eu acordei, fiquei ali num soninho mais leve, eu olhei e falei, não, ainda tá de madrugada, eu vou voltar a dormir. Olhar no relógio, ainda são 5 horas da manhã, ainda posso dormir um pouquinho mais. Isso também acontece com os bebês. Por que, então, o meu filho acorda e não consegue voltar a dormir? Primeiro, ou ele não tem autonomia, ele vai precisar do mesmo que iniciou o sono noturno, ou segundo, não tem um ambiente ajustado para ele voltar a dormir. Aquele ambiente, por exemplo, que entra muita luz, que entra muita claridade, isso vai entra pelos nossos olhos, né? E o bebê consegue, né? Gente, nosso corpo é maravilhoso, é perfeito. Então, o bebezinho percebe que clareou e ele começa a ter esses despertares. Então, reforce um ambiente escuro. Se você precisar colocar fumê na janela do seu filho, coloque. Deixe o ambiente mais escuro. Evite que esses raiozinhos da manhã entrem no quarto do seu filho. Além disso, o que é que você pode fazer também? Ajustou o ambiente, então meu filho está acordando nesse horário. Ajusta o ambiente. Segundo, não tira o seu filho do quarto. 5 horas da manhã é o horário para acordar para a sua família. Se não for, mantenha esse bebezinho no quarto, ajuda ele a voltar a dormir e só retira no horário que você achar adequado. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada a insônia comportamental. Se você começa a retirar o bebezinho 5 horas da manhã do quarto só porque ele acordou e não conseguiu mais dormir, ele vai começar a repetir todos esses episódios ao longo dos dias seguintes. Aqui tem a sugestão de rotina. Já tiro o print para você que não tem ideia de como montar a rotina. Tem uma opção para você. Perceba que a segunda soneca ela pode durar um pouquinho mais. E porque a segunda soneca ela é a mais restauradora. Lembra aquela soneca depois do almoço? Isso mesmo. Essa segunda soneca ela é mais restauradora. A primeira soneca ela vai acontecer no tempo menor de janela de sono. E a segunda soneca ela tende a durar mais, porque é mais restauradora.
entre a segunda soneca e o início do sono noturno, essa criança precisa passar mais tempo acordada para que ela consiga ter uma pressão de sono suficiente para ela dormir bem. Induzir o sono noturno para ela começar à noite, ela evitar despertares noturnos e ela acordar no horário mais ideal para ela. Quando chega de 1 ano aos 3 anos, o que é que vai acontecer? Os bebezinhos ali nessa faixa etária, a maioria já consegue tirar direto. Perfeito, Karina, vou tirar essa dúvida no finalzinho. Os bebezinhos, eles já conseguem tirar direto depois de 1 ano. Já pode ter essa capacidade, devido ao que, Ianca? A quantidade de jejum, tempo que ele consegue passar a noite sem se alimentar. Os bebezinhos já conseguem fazer isso. Mas ele pode ter, por exemplo, um despertar ainda para mamar, sem nenhum problema. E, geralmente, esse despertar para mamar é ali por volta das 5 horas também, certo? O tempo de sonecas, né? Quando ele passa de 1 ano, pode fazer 2 sonecas. Lembra aquilo? Quanto mais sonecas ele faz, as sonecas têm que durar menos. Então, se faz 2 sonecas, deixa que dura ali 1h30 cada no máximo. Se ele faz só uma soneca, pode durar até mais ou menos 2 horas, certo? Essa fase é que começa a testar o limite dos pais. Lembra daquilo que eu comentei da Helena, minha filha? Que ficava assim, mãe, quero água, quero fruta, quero isso, quero fazer xixi, tudo na hora de dormir? Isso vai acontecer muito nessa fase. Então, você precisa antecipar as necessidades do seu filho para evitar que a hora de dormir se torne um problema. Aqui, tira o print também, fica uma sugestão de rotina para vocês. Gente, isso daqui são depoimentos de algumas clientes minhas, para vocês verem que, assim, que a rotina... Ianca, será que se eu ajustar só a rotina do meu filho, isso vai dar certo? Isso vai melhorar? Gente, melhora e muito. Vocês não têm ideia de que uma criança que tem previsibilidade, que tem horário para acordar, que tem horário para dormir, criança que sabe onde vai dormir, que ela sabe que o quartinho dela ali é para ela dormir. Se você sempre reforçar para ela que aquele é o local, vai levando ela, conduz ela a isso, dê o horáriozinho, entra você com ela. Se você começar a criar essa rotina com o seu filho, vocês não têm ideia dos benefícios que é. Né? Então, aqui minha cliente fala assim, olha, antes ele não queria nem deitar. Essa criança aqui, desse caso, eu lembro que era uma criança de menor de 2 anos, ela acho que tinha 1 ano e 8 meses, era um menino, e a mãe já tinha levado para a caminha montessoriana. O que acontece? Quando os bebezinhos menores de 3 anos, eles já vão para a cama montessoriana, eles tendem a levantar muito, gente. Então, o recomendado é que esses bebês se mantenham no berço normal até os 3, desde que não seja uma criança que já esteja, por exemplo, saltando o berço, que se o berço não estiver causando nenhum perigo para o seu bebê, se você já conseguiu descer o colchão, aquele nível lá máximo e tá tudo bem, mantenha o bebezinho lá pelo menos até os 3 anos, porque senão você vai ter muita dificuldade à noite. Pode até levar essa criança acabando, levar essa criança para a cama compartilhada, porque a criança tende a levantar muito, além do risco dessa criança, por exemplo, mexer numa tomada, enfim, fazer alguma coisa. E ela me falou isso, olha, agora ele está indo deitar. Ele chega, ele sabe que é o horáriozinho dele e ele deita. Isso é muito bom. E esse daqui, esse outro caso aqui, eu lembro que João nasceu dia 21 de novembro. E eu estava com essa paciente fazendo acompanhamento, e aí eu conversando com ela, e é tão bom, foi tão gratificante para mim, naquele momento que eu sabia que estava recebendo meu filho, mas que tinha outra mãe, né, que estava com seu sono ajustado, que o seu filho estava dormindo bem. Isso não tem preço, gente, não tem preço mesmo. Então, Ianca, talvez você diga assim, Ianca, isso da rotina já fiz, isso da rotina está ajustado, mas meu filho não está dormindo ainda. Por quê? A causa mais comum é a insônia comportamental. Ianca, que insônia comportamental é essa? É aquela insônia que o bebê, ele não consegue se autoninar. É um bebê que não tem capacidade de ir para o berço e dormir sozinho. Aconteceu alguma coisa no início da noite, seja mamadeira, seja chupeta, seja o peito, que faz com que esse bebê não consiga fechar um ciclo de sono. Quando ele fecha um ciclo de sono, ele precisa do mesmo. A mãe que falou assim, só do peito, precisa do peito. Então, se ele acorda e precisa do peito novamente, então o peito é essa associação que está fazendo com que ele, fechando um ciclo, ele precise do mesmo para voltar a dormir de novo, certo? Como posso fazer, então, para meu filho dormir a noite inteira? Ensinando a autonomia de sono. A autonomia de sono é o quê, Ianca? É colocar o seu bebezinho no berço e ele ter a capacidade de dormir.
sem sua presença, sem o peito, sem mamadeira, sem chupeta. Ianca, isso é possível? É mais do que possível. Dá uma olhada no meu Instagram, tem os destaques lá. Eu fiz todo o processo de educação do sono de Helena. Tem muitos vídeos da Helena indo pro berço sozinha, dormindo, né, a noite inteira, indo pro berço, ela ficava cantando, brincando até que pegava no sono. Porque outro ponto que acontece muito é que os pais querem que a criança apague, né? E não é assim. O processo de indução do sono, de fato, é lento e o bebezinho tem que ter esse processo. Então, dá uma olhadinha lá, porque isso é possível, tá bom? Por onde eu devo começar? A autonomia, ela deve sempre começar no sono noturno. Nunca nas sonecas. Já tive vários clientes que falaram, Ianca, já tentei, isso aí não vai dar certo. Quando a gente ia conversar, ela estava tentando educar primeiro as sonecas. Mas o ideal é que você eduque o sono noturno, porque isso vai ajudar com que o seu bebê cumpra as sonecas durante o dia, aquela segunda faixa etária dele. Quando chega à noite, você tem capacidade. À noite, a gente tem mais probabilidade de dormir, o bebezinho. Então, é ali que você vai começar as técnicas de educação de sono para promover a autonomia de fato. As principais técnicas que nós temos presentes, gente, é ajuste de rotina, nós temos as desassociações, nós temos o PUPD, que é uma técnica que você coloca o bebezinho no berço, se ele chora, você retira. Nós temos o método hands-on, que é um método que você fica ali do lado do bercinho, ninando, dando tapinha no bumbum. Nós temos o método da cadeira, que você fica do lado do bebezinho no berço, esperando ele dormir, com contato físico, né? É a mãozinha, tapinha no bumbum, ou o conforto verbal. Filho, tá tudo bem, mamãe tá aqui, hora de dormir. A extinção gradual, que é aquela que a gente coloca o bebezinho no berço, sai. Se ele chorar, a gente volta. E a extinção total, que é quando você simplesmente sai do quarto e o bebezinho vai dormir e você só vai retornar no dia seguinte. Essa técnica, como é que eu vou escolher para o meu filho? Existem várias estratégias para você escolher qual é a técnica. Primeiro, depende da idade do bebê. Por exemplo, essa técnica do BPD, que é uma técnica que você coloca o bebezinho no berço e retira o bebezinho para confortar no colo. Se eu tenho um bebezinho, gente, que já está ali por volta dos 9 meses, já está fazendo, está pesando ali seus, nem sei mais o que, 10, 12 quilos, imagina você ficar nessa situação, né? Não tem lombar que aguente. Você bota esse bebê, você tira esse bebê, você bota esse bebê, você tira esse bebê. Não tem lombar que aguente. Além disso, existe outra coisa. Como é que é esse bebê? É um bebê mais choroso? Como é que é essa mãe? Como é que essa mãe se sente confortável em realizar essa técnica? E aí, pensando nisso, você vai escolher a técnica que melhor se adeque. Eu sempre gosto de orientar assim, faça um processo gradual. Você escolhe uma técnica, faz por 7 dias no mínimo. Não faça menos do que isso. Porque assim, você testar uma técnica por 2 dias e dizer que não funcionou, não consegue, entendeu? Imagina, seu bebê tem 6 meses. 6 meses de um hábito anterior. Ele não vai conseguir aprender algo só em 2 dias. Então, nós temos que oferecer para eles o meio, né, as estratégias para que tudo aquilo que a gente for ensinando se torne um hábito, no mínimo, qualquer mudança que você for fazer. Se você for melhorar, por exemplo, a rotina, no mínimo 7 dias. Depois que fez 7 dias, avança para outra técnica, mais 7 dias. E aí, por diante, até você oferecer essa criança autonomia. O modo gradual oferece para o bebê a segurança e o conforto de que a mãe está ali. Não é algo simplesmente de colocar o bebê no berço e diga, pronto, durma. Não, existe um trabalho e um processo por trás disso que você, mãe, vai fazendo, educando passo a passo. Lembra quando o bebê está engateando, que a gente vai ensinar essa criança a andar, pegar na mão? Isso é o sono também. Aqui eu tenho uma paciente que ela disse assim, que eu pensei em desistir. Isso a gente já estava no meio do processo, acho que a gente já tinha feito, acho que uns 10 dias de técnica, e aí ela me escreveu às 11 horas da noite, né, pensou em desistir, mas não sabia o que fazer, porque eu não gostaria de voltar ao que era, né. Ela já tinha tido muitos ganhos com ajuste de rotina, só que ela teve um dia mais difícil. Por quê? Porque é uma criança, não é um boneco. Vai ter suas dificuldades, mas ela persistiu. E o que ela conquistou no final da noite, né? Que acordou, o bebezinho acordou 4h40, mamou e se acalmou no próprio berço, dormiu em 7 minutos sem chorar. Isso aí foi a conquista dela, da mãe, que teve persistência. Ela não mudou do método. Ela seguiu ali o que ela estava, o que ela foi proposta para fazer. Aqui, né, de paciência, eu sempre falo, gente, é persistência, paciência e constância, né? Ela fala aqui, né, a outra cliente, Ianca,
acordou 2h30, mamou bastante, retornou para o berço, mesmo processo da hora de dormir. Porque na madrugada você precisa manter a técnica. Um ponto muito importante aqui. Escolheu a técnica no início da noite, repete na madrugada. Não tem como, no início da noite, você ensinar o seu filho de um jeito, se na madrugada faz de outro. Na madrugada, Ian, que eu vou repetir o mesmo processo, mas aí se o meu filho precisa acordar para mamar. Se ele acordou e você percebeu que, de acordo com aquele tempo de jejum que ele consegue fazer à noite, você perceber que é a hora, de fato, de mamar, você retira diretamente esse bebê do berço e é direto para o peito, direto para mamar. Não tem por que utilizar nenhuma das técnicas, certo? No momento da amamentação. E aí ela falava assim, acordou 5 horas, chorou, brincou, deitou e dormiu sozinha. Isso aqui era uma mãe que ela me procurou às 6 horas da manhã também. Eu me lembro como hoje dessa mensagem, ela dizendo assim, Anca, eu preciso de sua ajuda, porque está insustentável. Né? A gente já tinha conversado anteriormente, e quando a filha dela conseguiu fazer isso, ela sempre acordava quando a filha dela chorava e acompanhava na babá eletrônica. Gente, isso aqui é uma alegria muito grande, né? E não é só sono, né? É toda a família. É a família que consegue dormir bem, é a mãe que está mais feliz, que tem uma maternidade realmente mais tranquila, né? E outro ponto, vocês que têm bebezinhos pequenos, Ianca, educar o sono do meu filho, essa história aí de que quando acordar, eu tenho feito o mesmo, pode causar desmame precoce? Gente, sabe o que é que causa desmame precoce? O que causa desmame precoce é privação de sono. É a associação da mama. Por quê? Você, mãe, que está aí o tempo todo com seu filho dando peito, a sensação que a gente tem é o quê? Que o nosso leite está fraco, que o nosso bebê não tá com fome, essa criança está com fome porque não está conseguindo se nutrir, né? A privação de sono, você está exausto, você fala, eu não quero mais, eu acho que se eu der a mamadeira para o meu filho vai dormir a noite inteira. E não é bem assim. Você pode até trocar. Trocar o peito pela mamadeira, muitas vezes é trocar 6 por meia dúzia. Você não vai fazer, vai dar uma associação que também vai precisar de você. Então, o que causa desmame precoce é a privação de sono, sem dúvida. Já vi várias vezes isso. Quem tem alguns colegas médicos aqui assistindo, tenho certeza que já recebemos isso aí no posto de saúde o tempo todo. Doutora, meu filho precisa de leite porque o leite é fraco. Quando a gente vai ver, conversar bem, é apenas uma associação. Então, não tenha medo de educar o sono do seu filho, não tenha medo de que essa criança espere o tempo ideal para ela mamar. Se ela despertou em 30 minutos e fez uma mamada anterior boa, não tem por que em 30 minutos você oferecer de novo a mama. Você pode ajudá-la a dormir, claro. Você não vai deixar essa criança lá chorando. Você vai acolher, você vai colocar no seu colo, você vai ninar, mas não dar o peito, porque ela já mamou. Ensinar essa criança a dormir de outra maneira, certo? E aí? A reeducação de sono diminui o afeto mãe-bebê? Lembra daquela história de chorar? Eu acho que pode ser alguma dúvida de alguém aqui. Ianca, e aí nessas técnicas, meu bebê vai chorar? Eu pergunto a você o seguinte, quando você está andando ali com o carro, né, viajando de carro na cadeirinha, seu bebê chora porque está na cadeirinha, o correto é a gente tirar o bebezinho da cadeirinha? Não é o correto. O correto é a gente manter essa criança na cadeirinha para que essa criança consiga fazer uma viagem tranquila e segura, certo? É o mesmo que acontece no processo de educação de sono. Eu tirei essa parte aqui de uma tese de mestrado da Renata Soifel, uma psicóloga, que eu me encantei. São 100 páginas, mas eu trouxe, gente, um resuminho do que eu achei mais lindo. E tem várias coisas lá bem legais. E ela fala sobre isso, sobre a educação do sono. Inclusive, ela aplica a técnica em 3 mães, mostra o antes, o durante e o depois das 3 mães que aplicaram a técnica. E ela fala assim, ó, não ter suas necessidades atendidas imediatamente cria um abismo, um senso frustrante de ausência. A capacidade de tolerar esse abismo aberto, que é o valor que varia de bebê para bebê, ou seja, tem bebês que quando você afasta da mãe chora mais, outros menos, é desenvolvida vagarosamente com a ajuda da mãe. Mãe, é você que precisa ajudar o seu filho a entender que o peito é para mamar, que o peito, ele tem um valor nutritivo, certo? Onde a sensação de estar separado da mãe e ser capaz de sobreviver, porque eles pensam que não tem, essa capacidade, ela vai aumentar com o acúmulo de confiança de que o seio que vai embora também continua voltando. Somos nós, mães, que vamos dar ao nosso filho a confiança, meu amor. Não é hora de mamar. Meu amor, você não pode dormir na minha cama. O lugar que você vai dormir é no seu quarto, é no seu berço, somos nós. Dessa forma, o bebê pode aceitar a dependência, né, e tornar-se confiante enquanto espera.
O bebê precisa aprender a esperar. Ele sabe, ele tem capacidade de aprender isso. E esse aprendizado vai acontecer quando? De uma hora para outra? Vai acontecer quando ele fizer 5 dias? Não. Esse aprendizado acontece todos os dias, em cada atitude, em cada toque, em cada olhar, transmitindo as mensagens de amor, de confiança e de amizade, de você para o seu filho. Então, eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que se você está numa situação de que o seu filho não está dormindo bem, que você está estressada, talvez seu casamento não esteja bom porque você prefere que seu filho durma na cama, por quê? Talvez nem seja uma preferência sua, talvez seja porque é a melhor forma que o seu filho dorme e é o mais fácil para você, porque você está exausto, e eu te entendo, porque privação de sono não é fácil, e você tem a possibilidade, né? Você tem a possibilidade de agora ter seu filho dormindo no lugar dele. Imagina comigo, você tem um sonho, né? Um sonho que talvez ficou guardado. Nós, mães, muitas vezes nos privamos de alguns processos de estudo. Eu tive uma mãe que ela me falou assim, depois que nós terminamos todo o plano, ela disse assim, Anca, hoje em dia eu estou estudando, ela era uma advogada, é uma advogada, e eu estou estudando porque eu quero prestar um concurso, porque meu sonho é ser juíza. E assim, tem muito tempo que eu não consigo. Eu precisava dormir com meu filho, deitar com ele na cama para dormir. Quando terminava todo esse processo de colocar ele para dormir, já era 11 horas da noite. E aí pronto. E os dias iam se repetindo desse jeito. Uma mãe exausta, uma mãe que abandonou um pouco dos seus sonhos. E a maternidade não é isso. Eu também entendo que depois que a gente se torna mãe, algumas coisas precisam se ajustar. Mas a gente pode ter um controle mais do tempo. E os nossos filhos são beneficiados também com tudo isso. Porque o sono, ele é reparador, gente. O sono é reparador para a vida. Vou responder agora aqui as perguntinhas, né? Rafaela disse assim. 45 dias da associação do peito, eu respondi, não foi, Rafaela? A Karina, e a fralda? O meu faz muito cocô. Temos trocado às 5 às meia-noite, 5 da manhã. Karina, uma estratégia muito legal. Acordou com um cocôzinho, troca a primeira fralda e dá mamar depois, certo? Se na segunda mamada ele fez cocô, dá uma retirada, né? Tira a fralda, troca, volta pro peito ali rapidinho. Só que você tenta deixar essa mamada mais efetiva como primeiro ponto, certo? E, ao invés de deixar mamar para trocar a fralda, que a gente às vezes deixa isso, troca logo a fralda, faz a troca da fralda primeiro, leva para mamar, porque esse bebezinho pode mamar já com a fraldinha limpa, induzir o sono e coloca para dormir, tá bom? Meu RN tá com disquesia e gases, acorda na madrugada com dores, aí para voltar a dormir demora, tá muito complicado. O berço parece ter espinhos, por isso que aqui é berço tranquilo. Quero meu marido de volta na cama. Eu acredito, Jéssica, olha, eu não consigo ter meus filhos na minha cama. Não consigo de jeito nenhum. O que é que eu te recomendo, né? Urgentemente, procura o teu apoio médico para conseguir melhorar os gases, né, a disquesia desse bebê. Existem algumas manobras que fazem da higiene natural, que melhora esse bebezinho a eliminar gases. Outro ponto importante, tenta, agora nesse momento, que eu sei que seu bebezinho é recém-nascido ainda e tudo mais, ter um momento, né, na cama com seu esposo. Tenta oferecer para o seu recém-nascido, lembra aquela técnica dos 5 S? Aplica isso, coloca o charutinho se for necessário, nina ele, deixa o ambiente de sono adequado e tenta colocar, ainda que você coloque o berço ali no seu quarto, coloca o seu bebezinho recém-nascido no berço, e Anca, mais ele chora, tenta. Lembra dos depoimentos? É paciência, persistência e constância, tá bom? Meninas, surgiu mais alguma dúvida? Esse aqui é o conteúdo que eu trouxe para vocês. Esse é meu aprendizado como consultora e como mãe, né? O que eu falei para vocês foi um estudo de 2 anos, né? 2 anos estudando bastante. E eu sei que vocês que têm algum sonho, né, engavetado, eu quero que você restaure. Eu quero que a Jéssica, por exemplo, volte até o esposo dela na cama, porque para mim a família é um pilar muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas que dizem assim: "Ah, não tem nada cama compartilhada". Eu não faço educação de sonho em cama compartilhada. A cama é do casal. Se você está vivendo algum momento de estresse, talvez você esteja com muito conflito com seu esposo, o problema é sono. Talvez se seu filho dormir melhor, talvez se seu filho dormir no local dele, algumas questões que vocês estão passando agora em casa, você com seu esposo, talvez simplesmente seja sono. Então, eu gostaria que vocês conseguissem ter novamente um tempo de qualidade. E
Para você que ficou agora até o final da nossa live, eu tenho uma oferta especial. É um curso? Não, eu não vendo curso. Eu trabalho com uma mentoria que eu pego na sua mão e eu e você educamos o sono do seu filho. Eu e você educando o sono do seu filho. Já pensou na possibilidade da gente conversar ali no WhatsApp? Falar, Jéssica, como foi hoje o dia? Jéssica, coloca seu filho para dormir assim, assim, assim. Jéssica, vamos tentar assim hoje? É assim, de mãos dadas. E vou mostrar para vocês a nossa possibilidade, né? Por que, Ianca, você gosta de trabalhar com sono? Porque sono, gente, é maravilhoso. Dormir bem é importante. Porque talvez você esteja como a Jéssica, querendo a cama de volta, né? Você esteja estressada, você esteja angustiada. E vocês sabiam que 1/5 dos casais se separa até o primeiro ano de vida do bebê? Isso por quê? Por causa de sono, falta de diálogo e falta de comunicação. Quando o bebezinho está ali no meio da cama, a gente tem muita dificuldade de conversar, de utilizar do nosso quarto. Algumas pessoas falam assim, Anca, a gente está utilizando, a gente utiliza outros ambientes do quarto para namorar. Mas, gente, sinceramente, a gente está cansada na maternidade. É um dia cansativo, é um dia exaustivo para a gente estar pensando em várias coisas. A cama e o local para vocês dormirem tem que ser algo natural, tem que ser algo simples para vocês. Aqui mostra, né, que após os 5 anos, 25% dos casamentos terminam em divórcios. E a maioria das dificuldades continua sendo a mesma. Sono, né? As crianças estão com sono. Em geral, os casais conversam muito, né? A gente faz muito planos, a gente pensa muito no enxoval, a gente pensa muito em como vai ser a decoração do quarto, a gente pensa muito que roupinha, né, a saída da maternidade que essa criança vai usar, a gente pensa na melhor mamadeira, mas a gente não consegue pensar, quando chega a hora que meu filho dormiu, onde é que ele vai dormir? Será que isso vai atrapalhar o meu relacionamento? Será que, o que é que meu esposo está achando? Porque muitas vezes, mães, a gente está estressado e o nosso esposo não quer nos causar mais estresse, então eles vão dizer assim, não, tá tudo bem, mas se a gente tiver uma conversa legal e dizer assim, amor, o que tu acha da gente conseguir educar o sono do nosso filho para que ele durma no ambiente dele? Gente, eu tenho certeza que 100% dos homens vão dizer, amor, que legal, eu quero você de volta também. Tem aquela história que a mulher gostaria de retornar para quem ela era antes, o esposo também gostaria, né, de voltar para quem ter a sua mulher de volta, né? E aqui a mãe comentando, né? Mas no depoimento, a mãe disse assim, Anca, eu estava muito irritada, eu estava sem paciência. Muitas vezes o seu estresse com seu filho, esse cansaço que a maternidade está trazendo, tudo isso pode ser simplesmente privação de sono, seu cansaço. E aí, como eu estava falando com vocês, tem uma oferta especial para você que ficou até o final, que é a nossa mentoria em grupo. Isso daqui, gente, não é para o seu filho dormir bem, é para você conseguir, de fato, melhorar a qualidade do sono de toda a família. Voltar a ter o seu sono de volta, melhorar a qualidade de vida. Eu só tenho 10 vagas. Ianca, por que 10 vagas? Porque nesse plano eu faço como aqueles depoimentos que você viu. Sou eu e a mãe, de mãos dadas, educando o sono da criança. Eu não vou te mandar uma aula, eu não vou te mandar um curso, eu não vou te mandar gravações de nada. Eu vou te dar um plano de sono individualizado e lá vai ter, fulana, a estratégia, né? Depois de uma conversa, de uma consulta, de uma anamnese, eu vou te dar um plano de rotina de sono para o teu filho. Que horas que é o ideal para ele acordar? Qual o horário dele fazer soneca? Qual o horário que essa criança pode dormir melhor? E lá eu vou te dar também as estratégias para os próximos 6 meses de vida. Você vai estar num grupo exclusivo comigo do WhatsApp e vai ter esse acompanhamento durante 21 dias. 21 dias é o tempo ideal para você ter resultados. Muitas mães conseguem ter o seu filho dormindo no berço sozinha. Outras reduzem o número de despertares. Outras mães conseguem melhorar as sonecas. E também vamos ter 3 encontros via Zoom para tirar as dúvidas, né, sobre a execução de planos entre mães, né? E você vai ter também esse acompanhamento comigo. Não é um curso, eu vou fazer com você de mãos dadas. Por isso que são somente 10 vagas, porque eu faço algo muito personalizado, vai ser eu e você. Eu não tenho condições de atender mais do que 10 mães, para poder dar a atenção que eu gosto. Porque, gente, é de fato para transformar a família de vocês, para melhorar a qualidade de vida, para você recuperar seu sono.
Essa oferta, ela hoje está saindo de R$ 997 por R$ 497. E aí você pode dizer assim, Anca, mas eu consigo fazer um curso sozinha. Várias pessoas já fizeram, eu também já fiz. E tudo bem, se você consegue aplicar, tá ótimo, né? Continue assim, aplique, né? Você pode decidir simplesmente dizer, não, Ianca, eu não quero fazer mais. Eu acho que não é o ideal agora, né? Eu preciso mesmo focar em outras coisas. Vamos deixando o sono para lá, né? Se você entende que não quer fazer, eu entendo. Foi muito bom compartilhar essa aula com você. E eu tenho certeza que alguma coisa daqui vai funcionar para você, vai funcionar para a sua rotina. Mas, se você diz assim, Anca, eu quero fazer sozinha, eu vou procurar um curso, assistir uma aula, eu entendo também, né? Tem mães que têm essa disponibilidade. Mas se você fala, Ianca, eu não tenho disponibilidade para assistir tantas aulas, já comprei vários cursos, são aulas de horas e horas e horas que o que eu dei aqui para vocês, eu já vi vários cursos colocando vários módulos de 20 e 20 minutos para fornecer o mesmo, certo? Mas se você quiser fazer comigo durante 21 dias esse processo, eu estou à disposição para transformar a sua família, para devolver uma maternidade mais leve, uma qualidade de sono, né? Para você melhorar, de fato, o desenvolvimento do seu filho. Mas eu tenho alguns pontos, né, Ianca, para quem não é. Eu sei para quem é e sei para quem não é, para quem não é o curso. Não é um curso para mães que quer um milagre, né? A gente não vai conseguir fazer essa criança dormir de uma hora para outra. Para mães que não querem fazer um esforço, que é aquela dica rapidinha que a gente pede nas caixinhas do Instagram. Não é assim. Vai ser realmente um passo a passo, né, gente, para a gente conseguir aplicar. Tem técnicas, tem tempo, o que é que a gente vai fazer no dia 1, o que é que a gente vai fazer no dia 2. Então, eu vou precisar de mães dispostas durante 21 dias para, de fato, melhorar as noites de sono dos seus filhos. Se isso faz sentido para você, você vai receber lá no nosso grupo o link para você conseguir, né, essas 10 vagas, porque eu não vou conseguir mais do que isso. Vai ser só as 10 vagas e eu tenho certeza que essas mães vão ter noites de sonos restauradas, né, meninas? Ficou alguma dúvida? Faz sentido para você, né, o que foi conversado sobre a questão do sono, sobre os horários que essa criança vai dormir? Faz sentido para você ter um plano de sono realmente personalizado? Como é que as mães que estão presentes, o que é que acharam? Como é que a gente pode melhorar ainda as noites de sono dos nossos filhos? Você pode também continuar, né, gente? Continuar no nosso grupo e aprendendo mais sobre sono. Deixa eu ver se eu abro aqui o chat. Esse valor de 997, às vezes a gente pensa assim, né? Tem mães que dizem assim, esse valor realmente é o mais barato, né? Alguém fala assim, a mãe fala assim, Anca, eu não quero, eu acho que está muito caro esse valor, mas caro comparado ao quê? Comparado às suas noites de sono? Comparado à sua família dormindo bem? Ao seu filho dormindo a noite inteira? Não é verdade? Você poder estudar de novo para um concurso, você poder novamente compartilhar. Obrigada, Suziane, foi um prazer ter você conosco. Vocês vão receber mais notificações lá no grupo. Para mim também foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom, meninas? Um abraço e eu espero, desejo que vocês voltem a ter noites de sono tranquilas. Um abraço, Karen, Jéssica.